Vamos então resolver o conjunto de exercícios de revisão sobre funções, 50 mais 50, avaliação do conhecimento. Este conjunto de exercícios é constituído por 5 exercícios. Vamos então começar pelo primeiro, que é este aqui. O primeiro diz-nos o seguinte: na figura ao lado está representado um hexágono, bem como todas as suas diagonais. A razão entre o número de lados do hexágono e o número de diagonais é, então, dá-nos aqui estas 4 hipóteses. Qual é a hipótese correta? Vamos então ver. Vamos então recordar o que se entende por diagonal. A diagonal de um polígono é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Portanto, vamos imaginar este vértice A, os vértices consecutivos são este vértice aqui à direita e este aqui em cima, os não consecutivos são os outros, 3. Portanto, podemos definir aqui segmentos de reta que ligam dois vértices consecutivos, quais são? Aqui o A com este da direita e o A com este aqui de cima. Portanto, estes aqui não são diagonais. Nós dizemos que as diagonais são segmentos de reta que unem vértices não consecutivos. Portanto, não podem ser A com este nem o A com aquele. Terá que ser A com aquele e com aquele. Portanto, neste caso, teremos estas 3 diagonais que partem do vértice A. Mas se considerarmos outro vértice, por exemplo este aqui, já teremos outras 3 diagonais. Se considerarmos o outro de cima, teremos outras 3 diagonais. E por aí adiante. Portanto, aqui. Portanto, teremos 3 diagonais a saírem de cada vértice. Como nós temos 3 vértices, no total teríamos 3 vezes 6, 18 diagonais. Mas, contudo, reparemos que como a diagonal é composta por 2 vértices, cada diagonal é repetida 2 vezes. Portanto, nós temos que descontar, isto é, ao total de diagonais que nós vemos aqui, que são as tais 3 vezes 3 que saem de cada vértice, vezes 6 vértices, que dá 18, temos que dividir por 2 para anular essa repetição. E, portanto, passamos de 18 para 9. Portanto, o hexágono terá 9 diagonais. Ou seja, o total de diagonais será igual ao número de diagonais que partem de um vértice, neste caso o vértice A, 3, a multiplicar pela quantidade de vértices do hexágono, que serão 6, 3 vezes 6, 18, e a dividir por 2, porque cada diagonal é contada 2 vezes, como nós vimos. Né? À medida que vamos rodando os vértices, ela vai se repetindo. Portanto, o número de diagonais de um hexágono será 9. Reparemos aqui o número de diagonais do quadrado. Só tem uma, porque vértices não consecutivos é este com aquele. Este já é consecutivo e este é consecutivo. O pentágono já temos 2 diagonais. Portanto, este aqui é consecutivo e este é consecutivo. Este não consecutivo é este aqui e este aqui de cima. Portanto, temos aqui 2 diagonais. No caso do hexágono temos então 3 a si de cada vértice. Certo? Portanto, então, como é que nós podemos calcular o número de diagonais de um polígono? É igual ao produto entre o número de lados do polígono, que é o n, vezes o número de diagonais que partem de cada vértice, que é sempre n menos 3. Nós, se verificarmos aqui, o quadrado tem 4 lados, o número de diagonais que sai de um polígono é 1, isto é, 4 menos 1. O pentágono tem 5 lados, o número de diagonais que sai de cada vértice são 2, isto é, 5 menos 3 dá 2. No caso do hexágono, temos 6 lados, o número de diagonais que sai de cada vértice são 3, isto é, 6 menos 3 dá 3, e por aí adiante. Então podemos dizer que no caso do quadrado, o número de diagonais do quadrado é igual a 2. O número de diagonais do pentágono é igual a 5. E o número de diagonais do hexágono é igual a 9. Portanto, está aqui justificada esses cálculos. Então, no nosso caso, sabendo que nós queremos a razão entre o número de lados do hexágono e o número de diagonais, simplificando, substituindo o n por 6 e o d por 9, nós calculamos aqui, vamos obter 6 nonos, ou seja, simplificando, obtemos 2 terços. Vamos então ver o segundo exercício, que diz o seguinte: seja P o conjunto dos números naturais menores do que 5. O conjunto P pode ser representado por uma destas 4 hipóteses. Vamos verificar uma a uma e verificar qual delas é que é a verdadeira. Vamos então ver, mas antes disso vamos recordar o seguinte: não há nada convencionado de como é que é definido o conjunto dos números naturais. Depende do livro e do autor em causa. Há livros ou autores que definem o conjunto dos números naturais como o conjunto dos números constituídos pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aí adiante, isto é, os números que naturalmente são utilizados para contar. E existem outros que incluem o número 0 nesse conjunto dos números naturais e tem algum certo cabimento. Porquê? Porque como é que nós contamos o conjunto vazio? Nós também necessitamos do número 0. Portanto, é uma questão de opção.
No caso deste livro, o que é definido é que o conjunto dos números naturais é constituído apenas pelo conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aí adiante. Isto é, o zero está excluído. O que está convencionado é que o conjunto dos números naturais com asterisco, o asterisco aqui representa que o elemento 0 foi retirado desse conjunto. Portanto, no nosso caso, e no caso deste livro, o conjunto dos números naturais é o conjunto constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aí adiante. Isto é, no fundo, é o nosso conjunto N asterisco. Partindo deste pressuposto, vamos então resolver o exercício. Na linha A, será verdadeira ou falsa esta afirmação? O conjunto dos números naturais menores que 5 ser o conjunto constituído pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4. Ora, se inclui o número 0, significa que isto é uma afirmação falsa. Esta opção tem, portanto, um elemento a mais, que é o 0, não é? Embora inclua todos os elementos naturais menores que 5. Isto é, 1, 2, 3 e o 4. O 5 não faz parte. Logo, no conceito em utilização, isto é N asterisco, isso não acontece. Portanto, esta opção não é a opção correta. À linha B temos o conjunto constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Esta opção que nós vemos aqui inclui os elementos naturais menores do que 5, que é 1, 2, 3, 4, mas inclui o elemento 5, que não deveria fazer parte. Portanto, tendo este elemento a mais, esta opção também é de excluir. À linha C, temos o conjunto constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4. Portanto, esta é a opção correta. Porquê? Porque é o conjunto dos números naturais. Portanto, estamos a partir do pressuposto que o 0 não faz parte, menores do que 5. Ora, menores do que 5 é exatamente 1, 2, 3 e 4. Portanto, esta é a opção correta. Na linha D também não é a opção correta. Porquê? Porque aqui está definido em compreensão o conjunto dos números inteiros menores do que 5. Ora, é preciso recordar o que são os números inteiros. Os números inteiros vêm de menos infinito até menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e até mais infinito. Portanto, tem os inteiros positivos, os inteiros negativos e o 0. Se neste caso o conjunto é constituído pelos números inteiros menores do que 5, significa que vamos ter os inteiros positivos 1, 2, 3, 4, vamos ter o 0 e vamos ter todos os inteiros negativos. Ora, a nossa opção só deveria incluir os inteiros positivos menores do que 5, isto é, 1, 2, 3 e 4. Portanto, esta também não é uma opção a ser considerada. Exercício número 3. Seja B o conjunto representado pelo diagrama ao lado, qual das seguintes afirmações é verdadeira? Vamos então ver. A linha A, 5 pertence ao conjunto B. Ora, 5 não faz parte do conjunto B, portanto isto é uma afirmação falsa. A afirmação verdadeira seria 5 não pertence ao conjunto B. A segunda, 12 não pertence ao conjunto B. Ora, nós verificamos que 12 pertence ao conjunto B, portanto, falso, porque 12 pertence ao conjunto B. Isto é, a afirmação verdadeira é 12 pertence ao conjunto B. A linha C, o conjunto B é igual aos múltiplos de 3. Ora, é preciso ver que são os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3, em compreensão, em extensão, é o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, por aí adiante. Portanto, é um conjunto infinito. Nós o que temos aqui no conjunto B é um conjunto finito. O que temos aqui, efetivamente, no conjunto B é os múltiplos de 3 inferiores ou iguais a 15. Não é? Vai até aqui. Vai o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15. Termina aqui. Portanto, temos os múltiplos de 3 menores ou iguais a 15. Apenas. Portanto, isto é uma afirmação falsa. À linha D, temos 6 é um elemento do conjunto B. Efetivamente, 6 é um elemento do conjunto B. E 10 não é um elemento do conjunto B. E 10 não pertence ao conjunto B. Portanto, esta é a nossa afirmação verdadeira. Exercício 4. Admite que, a uma velocidade constante, o António percorreu 60 km em 4 horas. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Vamos ver uma de cada vez. Vamos começar pela primeira. Em cada hora o António percorreu 6 km. Será que é uma afirmação verdadeira ou falsa? Vamos fazer uma proporção. Nós sabemos que em 4 horas o António percorreu 60 km. Portanto, numa hora vai percorrer X, né? Este é o valor desconhecido. Então, o valor desconhecido vezes 4 horas é igual a 1 hora vezes 60 km. Ou seja, isolando este valor desconhecido, o 4 está a multiplicar, passa para o segundo membro a dividir. Fica então 1 hora vezes 60 a dividir por 4 horas. Portanto, a multiplicar passa aqui a dividir no segundo membro. Simplificamos a unidade hora com hora. Vamos obter um valor em quilómetros. E agora em termos de valor, temos 1 vezes 60 a dividir por 4. Ou seja, 60 a dividir por 4 que dá 15 km. Portanto, a afirmação é falsa.
porque em cada hora o António percorre 15 km e não 6, como é dito. Então, isto é uma afirmação falsa. Portanto, aqui nesta relação há uma proporção direta entre o espaço percorrido e o tempo decorrido, como vamos ver mais à frente. A linha B, à mesma velocidade, o António demora 3 horas a percorrer 50 km. Será que é uma afirmação verdadeira ou será uma afirmação falsa? Vamos ver então. Se traçarmos uma paralela, e portanto, neste caso temos aqui um gráfico tempo-espaço percorrido, e nós sabemos que em 4 horas ele percorreu 60 km, portanto definimos aquele ponto. No tempo zero vai percorrer 0 km, não é? É o ponto de partida. Portanto, com estes dois pontos definimos esta reta. Esta reta é a reta que define a relação entre as duas grandezas, tempo e espaço. O que nós temos que fazer é o seguinte: se nós queremos saber qual é o tempo para 50 km, nós traçamos uma paralela ao eixo X, passando pelo ponto de ordenada 50, que é que cá está os 50 km. A nossa reta horizontal vai interceptar a reta de proporcionalidade lilás neste ponto A, baixando a paralela ao eixo dos Y, ou seja, ao perpendicular ao eixo do X, passando por aquele ponto, vamos obter aqui o ponto de abscissa igual a 3,33. Isto é, obtendo esta proporcionalidade entre tempo e espaço, para fazer 50 km é preciso 3,33 horas. Ou seja, em termos algébricos, podemos definir a seguinte proporção. Se nós sabemos que em 4 horas, não é assim? 4 horas, ele anda 60 km, para andar 50 km, qual é o tempo percorrido? Temos aqui uma regra 3 simples, não é assim? Temos então uma igualdade, pode ser traduzida pelo produto dos meios igual ao produto dos extremos, isto é, valor desconhecido vezes 60 é igual a 4 horas vezes 50. Isolando o nosso valor desconhecido no primeiro membro, 60 km está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir para o segundo membro. Temos que ver, antes de ver os valores numéricos, temos que ver as unidades. Quilómetro corta com quilómetro, vamos obter um valor em horas. Que valor em horas é que nós vamos obter? Vamos obter 4 vezes 50 dividido por 60. Ou seja, podemos simplificar este 0 com aquele 0, ou seja, dividir o numerador e o denominador por 10, fica, portanto, 5 sextos, não é assim? E podemos dividir o numerador por 2, 4 dividido por 2 dá 2, e 6 dividido por 2 dá 3. Portanto, fica 2 vezes 5 a dividir por 3. Ou seja, 10 terços de hora, ou seja, 3,33 horas. Que é exatamente o que nós obtivemos aqui graficamente. Podemos ver aqui, dinamicamente, a proporção, não é? Para fazer 50 km, nós vamos precisar de 3,33 horas. Já está o seletor igual a 3,33 horas na horizontal e o espaço percorrido igual a 50 km. A linha C, a constante de proporcionalidade entre o espaço percorrido e o tempo é 15 e representa o número de quilómetros percorridos pelo António numa hora. Portanto, esta é uma afirmação verdadeira que nós vamos ver. Nós já tínhamos falado antes que há uma proporcionalidade entre espaço e tempo, e essa constante de proporcionalidade é a nossa velocidade, que é exatamente dada por quilómetros por hora. Como é que se calcula esta proporcionalidade? Nós sabemos que temos para 60 km de distância, demoramos 4 horas. Foi que é o dado de partida do problema, não é? Portanto, 60 a dividir por 4 dá exatamente 15 unidades em km por hora. Quilómetros a dividir por hora ou quilómetros por hora, é a mesma coisa. Portanto, a velocidade é a constante de proporcionalidade entre o espaço percorrido, cá está, em quilómetros, e o tempo que demora a percorrer esse espaço em horas. Com uma constante de proporcionalidade, neste caso com a constante de proporcionalidade igual a 15 km por hora, nós, se conhecermos o numerador, isto é, se conhecermos o espaço, podemos calcular o tempo. E, inversamente, conhecendo o tempo, podemos calcular o espaço. Ora, vejamos. Imaginamos então que nós temos a nossa constante de proporcionalidade igual a 15 km por hora. Se nós conhecermos o espaço, que são 50 km, nós resolvendo esta igualdade em ordem à nossa variável h, vamos obter que h está a dividir, passa para o primeiro membro a multiplicar, portanto passa a multiplicar por aquele valor, e este valor 15 está a multiplicar, passa para o segundo membro a dividir. Isto é, isolamos a nossa variável no primeiro membro. Então fica 50 sobre 15 é igual a 3,33 horas.
Inversamente, conhecendo a constante de proporcionalidade, que é a nossa constante igual a 15 km por hora, se conhecermos o tempo, que é 3,33 horas, nós podemos calcular o espaço percorrido. O espaço percorrido é então igual a quê? É 15 km, o 3,33 está a dividir, passa para o primeiro mesmo a multiplicar, fica então 15 vezes 3,33, isto vai dar 50 km. Como vemos, se conhecemos a constante de proporcionalidade, se conhecemos o numerador, calculamos o denominador. E inversamente, conhecendo o denominador, podemos calcular o numerador. Portanto, ao fim de uma hora, o António andou 15 km, não é assim? Ao fim de 2 horas, andou 30 km, que é 15 mais 15. Ao fim de 3 horas, andou 45 km, que é 15 mais 15 mais 15. E ao fim de 4 horas, andou 60 km, que é 15 mais 15 mais 15 mais 15, 60. Portanto, é uma proporção. Quando nós duplicamos o tempo, isto é, vejamos aqui no primeiro caso, nós na primeira hora andou 15 km, quando nós duplicamos isto para 2, o espaço também duplica por 2, por isso é que são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Portanto, passando para 2 horas, duplicamos aqui o tempo e duplicamos a distância, passou de 15 vezes 2 para 30. Ao fim de 3 horas, passou de 1 para 3, triplicou, o espaço percorrido também triplicou, é 15 vezes 3 dá 45. Ao fim de 4 horas, quadriplicou o tempo, relativamente à primeira hora, e o espaço também quadriplicou, isto é, passou de 15 km para 4 vezes 15, que é 60. A linha D diz assim: não existe uma relação de proporcionalidade direta entre o tempo e o espaço percorrido pelo António. Portanto, isto é uma afirmação falsa. Nós já vimos na linha anterior que existe exatamente uma proporcionalidade direta entre o tempo decorrido e o espaço percorrido. E essa constante de proporcionalidade é exatamente a nossa velocidade, que é medida em km por hora, né? Que é igual ao espaço a dividir por tempo, é igual a km por hora. Isto é uma forma que vocês vão utilizar mais tarde em física, né? Portanto, se a velocidade é constante, se o espaço percorrido aumenta, então o tempo necessário para percorrer esse espaço também aumenta na mesma proporção. Inversamente, se o tempo diminui, por exemplo, se o tempo diminuir, o espaço percorrido nesse tempo também diminui. Vejamos aqui. Ao fim de 1 hora andou 15 km, ao fim de 2 horas 30, ao fim de 3 45, ao fim de 4 60. E agora diminuindo. Se passarmos de 4 para 3, passou de 60 para 45. 3 para 2 passou de 45 para 30. 2 para 1 passou de 30 para 15. E aqui é o ponto de partida, né? Vamos então ver o último exercício. Nas férias, a família Faria, que vive no distrito de Aveiro, foi passear até Lisboa para visitar o Mosteiro dos Jerónimos. A saída de casa foi às 10 horas e pelo caminho parou em Fátima para cumprir uma promessa e almoçar. O gráfico do lado fornece informação da viagem da família. Nós temos aqui um gráfico que mostra a relação entre duas grandezas. A hora do dia, o tempo decorrido, portanto, a viagem começou às 10 horas, cá está, começou às 10, e a partir daí começou o tempo a contar em horas, e na vertical temos a grandeza de distância percorrida, em quilómetros. À medida que percorre o tempo, há uma variação da distância, ou não, no caso daquele patamar. Vamos então, em primeiro lugar, analisar o gráfico, e vamos lê-lo. O que é que nós verificamos? Verificamos que o carro iniciou a viagem às 10 horas. Portanto, às 10 horas começou a viagem, começou a sua deslocação. Entre as 10 e as 11 horas, né, o carro percorreu quantos quilómetros? Percorreu 40, né, porque quando chegou às 11 horas ele tinha andado 40 quilómetros. Numa hora andou 40 quilómetros. Ou seja, este carro deslocou-se a uma velocidade de espaço sobre tempo, espaço 40 km sobre o tempo, que é uma hora, dá 40 a dividir por 1 dá 40 km por hora. Não é assim? Depois, entre as 11 e as 12, o carro percorreu 120 km. Isto é, ele às 12 horas ele já tinha percorrido 160, ao fim da primeira ele tinha percorrido 40, 160 menos 40 dá 120, quer dizer, entre as 11 e as 12 percorreu 120 km. Qual foi a velocidade?
Se considerarmos o espaço igual a 120 km a dividir por uma hora, significa que o carro viajou neste intervalo de tempo, isto é, entre as 11 e as 12, a 120 km por hora. Portanto, o carro inicialmente deslocou-se durante uma hora a uma velocidade média de 40 km por hora, depois aumentou a velocidade para 120, certo? Entre as 12 e as 14 o carro não se deslocou. Isto é, se nós verificarmos aqui, o tempo evoluiu desde as 12 até às 14, mas a distância percorrida pelo carro manteve-se constante a 160. Significa que o carro esteve parado, não é assim? É exatamente a paragem da família Faria em Fátima. Às 14 horas reiniciaram a viagem, começou-se a deslocar outra vez o carro, até às 15 horas. Portanto, a viagem terminou às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. E percorreram, qual foi a distância percorrida? Percorreram desde os 160 que tinham feito até às 12, até aos 240. Portanto, 240 menos 160 foram 80 km. Como se deslocaram, fizeram este percurso numa hora, qual foi a velocidade? É espaço sobre o tempo, é exatamente 80 km por hora. Portanto, o carro andou aqui a 3 velocidades médias. Uma primeira 40, depois uma 120 e aqui uma 80. Às 15 horas o carro imobilizou, não é? Portanto, a viagem ficou concluída. Isto é, a família Faria chegou a Lisboa. A pergunta 1, o que é que diz? Diz, a que horas chegou a família Faria a Fátima? Se nós verificarmos, entre as 12 e as 14, foi quando o carro ficou imobilizado, a família Faria estava em Fátima. Portanto, a família Faria chegou a Fátima às 12 horas. Segunda pergunta, quanto tempo esteve a família Faria em Fátima? Basta analisar o gráfico. Qual é o intervalo horário? É que a distância percorrida pelo carro se manteve constante. Isto é, o carro esteve imobilizado. Foi entre as 12 e as 14. Portanto, entre as 12 e as 14 horas o carro não se deslocou. É exatamente a paragem em Fátima. Portanto, o período em que a família Faria esteve em Fátima foi entre as 12 e as 14 horas, o que corresponde a 2 horas. Não é? A linha 3, quantas horas durou a viagem da família Faria? Basta olhar para o gráfico, a viagem começou às 10 horas da manhã e terminou às 15 horas. Portanto, 15 menos 10 dá 5 horas. Portanto, a viagem durou 5 horas. Quarta questão, a quantos quilómetros de Lisboa vive a família Faria? Portanto, nós sabemos que a deslocação do local de partida até ao local de chegada a Lisboa foi de 240 km. E esta distância foi percorrida em três trajetos a velocidades diferentes. O primeiro trajeto foi de uma hora que andaram 40 km. Depois o segundo trajeto também foi de uma hora que andaram mais 120 km. E finalmente o terceiro também foi de uma hora e que andaram mais 80 km. Portanto, temos 40 mais 120 são 160, mais 80 dá 240, que é exatamente o valor que nós temos aqui em cima. Em Lisboa, foram a uma pastelaria comprar pastéis de Belém. O custo dos pastéis é apresentado no seguinte gráfico. Nós temos aqui uma relação entre duas grandezas, que é o número de pastéis e o custo, e o seu custo. Um pastel custa 75 cêntimos, 2 pastéis custam 1,5€, 3 pastéis custam 2,25 euros, 4 pastéis custam 3 euros, 5 pastéis custam 3,75 e 6 pastéis custam 4,5. Portanto, é uma proporcionalidade direta entre estas duas grandezas, porque crescem ou decrescem juntos sempre mediante um determinado fator. Podemos verificar então que um pastel de Belém custa 75 cêntimos, cá está, um pastel custa 75. Quando nós duplicamos a quantidade de pastéis, isto é, passou de 1 para 2, nós também vamos duplicar o preço. 0,75 vezes 2 dá exatamente 1,5€. Se triplicarmos a quantidade de pastéis, isto passarmos de 1 para 3, também triplicamos o preço. 0,75 vezes 3 dá 2,25. Se quadriplicarmos o número de pastéis, passamos de 4 vezes 0,75, ou seja, para 3 euros. E assim sucessivamente. E nós verificamos que neste caso não existem descontos de quantidade. Poderia haver, a partir de determinada quantidade de pastéis, poderia haver um desconto de quantidade, mas neste caso não. Existe uma proporcionalidade direta entre o número de pastéis e o seu preço. Pergunta 5.5. A Isabel comeu 2 pastéis de Belém, qual foi o seu custo?
É fácil, basta olharmos para o gráfico. Se virmos aqui o ponto de abscissa igual a 2 pastéis, corresponde o custo de 1,5€. Portanto, o custo dos pastéis é 1,5€. A linha 6, a Joaquina gastou 2,25€ em pastéis de Belém. Quantos pastéis comprou? É o contrário. Nós temos que ver na ordenada, que corresponde ao custo dos pastéis. Vamos ver o ponto que corresponde a 2,25. É este aqui. Se nós traçarmos uma paralela, vai intersetar exatamente aqui neste ponto. Se baixarmos na paralela ao eixo dos y ou perpendicular ao eixo do x, passando por aquele ponto, vai intersetar aqui neste ponto. Significa exatamente que com 2,25€, a Joaquina comprou 3 pastéis de Belém. Pergunta seguinte: quanto custa uma dúzia de pastéis de Belém? Portanto, como nós vemos aqui, o gráfico só nos dá até aos 6 pastéis. Portanto, nós sabemos que 6 pastéis custam 4,5€. Portanto, o gráfico dá-nos apenas o valor até aos 6 pastéis, mas nós aqui nem é necessário utilizarmos a constante de proporcionalidade. Sabemos que uma dúzia é 2 vezes meia dúzia, portanto, se 6 pastéis custam 4,5€, 12 pastéis, que é o dobro disto, vai custar o dobro daquele valor ali. Ou seja, 2 vezes 6 vai custar 2 vezes 4,5€, ou seja, 9€. Portanto, sabemos que 6 pastéis custam 4,5€, o dobro dos pastéis vai ter como valor de custo o dobro de 4,5€, ou seja, 9€. Vamos então ver finalmente a pergunta número 8. A mãe da Isabel comprou pastéis de Belém para trazer para a avó e para os vizinhos. Gastou 16,5€. Quantos pastéis de Belém comprou? Neste caso, vamos então recorrer à constante de proporcionalidade, isto é ao K, que é a quantidade de pastéis sobre o custo dos pastéis. Podíamos procurar uma constante qualquer, por exemplo, 1 sobre 0,75, que é a quantidade de pastéis. Um pastel custa 0,75€, ou podíamos escolher, por exemplo, 2 a dividir por 1,5, ou 3 por 2,25, é indiferente. Convém-nos escolher exatamente, formar a fração mais simples, neste caso a fração mais reduzida, neste caso 1 sobre 0,75. Então sabemos que 1 sobre 0,75 vai ser o número de pastéis sobre 16,5€. Isto é, para comprarmos um pastel gastamos 75 cêntimos. Para comprarmos P pastéis gastamos 16,5€. Portanto, recorrendo à propriedade de igualdade, que nos diz exatamente que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, nós temos então que P vezes 0,75 é igual a 1 vezes 16,5. Ou seja, resolvendo esta expressão em ordem à nossa variável P, isolamos a variável P, passando este 0,75 que está a multiplicar no primeiro membro para o segundo membro a dividir. Então fica 1 vezes 16,5 sobre 0,75, ou seja, recorrendo a uma máquina de calcular, podemos chegar à conclusão que 16,5 dividido por 0,75 é igual a 22, ou seja, 22 pastéis de Belém. Isto é, neste caso, a mãe de Isabel gastou 16,5€, portanto, significa que comprou 22 pastéis de Belém. Se não quiséssemos recorrer à máquina de calcular, ou não pudéssemos recorrer à máquina de calcular, podíamos fazer a divisão desta maneira. 16,5 é igual a 1650, que é o número sem vírgula, a dividir por 1 vezes o número de zeros, que corresponde ao número de casas decimais. Fica 1650 dividido por 100. 75 centésimos, transformamos este número decimal também nesta fração. E agora sabemos que o produto dos números no exterior é dividido pelo produto dos números no interior. Então fica 1650 vezes 100 a dividir por 100 vezes 75. Simplificamos aqui o 100 com o 100, fica 1650 dividido por 75, ou seja, podemos simplificar agora esta fração, dividindo por 5. Obtemos então 330 a dividir por 15. Podemos também simplificar dividindo o numerador e o denominador por 5 e obtemos então 66 sobre 3, ou seja, 66 dividido por 3 dá os tais 22 pastéis, que foi o que nós terminamos aqui com a máquina de calcular.